Olá pessoal, eu sou o professor José Haroldo e eu sou um dos professores do módulo de Clínica da NUTMED Cursos de Nutrição. Nós vamos hoje trabalhar de uma forma bem diferente. Vocês já estão acostumados a curtir um pouquinho as nossas dicas de concurso, curtir também as dicas clínicas e as dicas de matérias e sempre editais. Agora a gente está tentando uma nova abordagem. A gente vai trabalhar agora um pouco com vídeo para interagir um pouco mais com vocês. Então eu vou trazer para vocês uma questão de concurso que foi colocada há pouco tempo atrás. Bom, a BioRio em 2014 é uma banca daqui do Rio de Janeiro. Ela trouxe em um dos seus concursos a seguinte pergunta. A desnutrição calórica grave, crônica, ela seria caracterizada por algumas situações, alguns sinais clínicos específicos. Bom, eu vou trabalhar de uma forma diferente com vocês, porque nós vamos trabalhar com o passo a passo, que é o modelo de ensino que a NUTMED trabalha. Bom, então vamos lá, acompanhem comigo. É questionado sobre alguns sinais e sintomas do paciente com desnutrição calórica grave. Alternativa A, anasarca, hipovolemia e fraqueza. Alternativa B, massa corporal abaixo de 80% do esperado para estatura. Alternativa C, medidas antropométricas normais. Alternativa D, despigmentação de pele e cabelo. Ou alternativa E, concentrações de transferrina inferiores a 180. Bom, vamos lá? Primeiro a gente tem que parar para pensar nos modelos de desnutrição, Existem dois grandes modelos de desnutrição. Existe a desnutrição aguda. Essa desnutrição aguda, que ela é um pouquinho diferente. Nós no passado chamávamos de kwashiorkor. E nós temos a desnutrição crônica. A desnutrição crônica, que nós temos a prática clínica, onde o indivíduo ele tem um grande consumo de arcabouço, tanto muscular quanto adiposo. É a chamada caquexia. Vamos falar sobre cada um dos tipos de desnutrição, que aí a gente fecha com a questão. Bom, o que é desnutrição aguda? A desnutrição aguda, no passado, nós chamávamos de kwashiorkor. Era chamado de kwashiorkor porque era desnutrição proteica. Na realidade, ela é ligada a não só baixo consumo proteico, mas também aquelas patologias onde você tem uma mobilização proteica ou apenas o aporte de carboidrato. O primeiro grande sinal seria evidenciado pela queda de albumina sérica. O nosso paciente ele cursaria com uma hipovolemia inferior a 2,8 gramas decilitro. E quando o paciente adulto ele tem essa hipovolemia, aparece um sinal clínico, o edema. Por isso que no passado nós chamávamos a desnutrição aguda de edema nutricional. Como o meu paciente ele tem edema, o peso ele não pode ser utilizado como parâmetro de avaliação de estado nutricional, porque esse meu paciente muitas das vezes está com peso acima de 90% do peso padrão. Ou seja, o peso provavelmente não está alterado. Esse meu paciente, ele também apresenta níveis de transferrina séricos inferiores a 150, o que mostra mais uma vez um baixo, estoque proteico e, consequentemente, uma menor síntese dessas proteínas hepáticas. Essas proteínas plasmáticas de síntese hepática. Esse meu paciente, ele também tem uma diminuição de linfócitos. Consequentemente, ele tem um prejuízo da função imune, o que poderia alterar aqueles testes imunes, como, por exemplo, o teste cutâneo de hipersensibilidade tardia ou retardada a antígenos específicos. Se nós observarmos como o nosso paciente ele tem um comprometimento proteico, ele pode ter alterações de pele e cabelo, despigmentando tanto pele quanto cabelo,
o que nós chamamos de sinal de bandeira, onde o paciente, né, ele tem um bom aporte proteico, cabelos pigmentados. Quando ele tem uma diminuição desse aporte, ele fica com uma faixa de cabelo despigmentada. Por isso que é dito sinal de bandeira. A desnutrição crônica, ela é diferente. A desnutrição crônica nós chamávamos de marasmo ou caquexia, né? Onde o paciente muitas das vezes apresenta uma velocidade de perda de peso maior que 10% do seu peso habitual nos últimos 6 meses. Ou já é evidenciado na prática clínica com um índice de massa corpórea para adulto menor que 18,5 kg por metro quadrado. Esse paciente ele vai ter comprometimento das suas medidas antropométricas. Ele vai ter alteração de peso, pelo menos ele vai ter uma perda de peso, né, aí de cerca de 15 a 20% do peso padrão. Porque o que é desnutrição, né? O que é baixo peso? O baixo peso seria uma perda maior, né, ou igual a 20% do peso padrão esperado. É causada por doenças crônicas e indolentes, onde o paciente tem uma atividade inflamatória maior, o aumento de citocinas pró-inflamatórias, como por exemplo o fator de necrose tumoral alfa, interleucina 1, o que levaria à anorexia e, consequentemente, a chamada desnutrição primária, o não consumo. Esse paciente ele tem um fácil diagnóstico porque ele encontra-se bem emagrecido e sem massa gordurosa e muscular. Ele é observado com peso menor que 80% do ideal, ou para adulto IMC menor que 18,5, ou uma velocidade de perda de peso maior que 10% nos últimos 6 meses. Ou ele pode ser classificado na avaliação subjetiva global como um paciente gravemente desnutrido. Ele tem uma dobra cutânea tricipital menor que 3 milímetros, o que mostra pra gente, né, uma diminuição desse arcabouço adiposo. E uma circunferência muscular do braço menor que 15 centímetros, o que mostra pra gente também uma diminuição deste arcabouço muscular. Esse paciente ele pode ter, se foi acometido por uma desnutrição pregressa, uma desnutrição nos processos de crescimento e desenvolvimento, criança e adolescente, ele pode ter uma altura menor que 60% do padrão. E ele apresenta uma albumina mantida, uma albumina não inferior a 2,8. E aí parem para pensar, se a albumina é menor que 2,8 que leva ao edema, esse paciente não tem edema nutricional. Então, acompanhem comigo. A desnutrição calórica crônica grave é caracterizada por, desnutrição crônica, marasmo, caquexia. Ela é caracterizada por anasarca, hipoamnemia e fraqueza? Bom, fraqueza até poderia pela diminuição da taxa de metabolismo basal. Hipoalbuminemia não, porque a albumina é mantida, logo não tem edema. Massa corpórea abaixo de 80% do esperado para a altura? Opa, tô na dúvida. Medidas antropométricas normais? Não, eu tenho alteração de peso, posso ter alteração de altura se foi em períodos pregressos, em períodos de crescimento e desenvolvimento. Despigmentação de pele e cabelo? Bom, eu não tenho hipoamnemia, então logo eu não tenho grandes alterações em termos de síntese proteica. E concentração de transferrina inferior a 180? Não, eu tenho transferrina mantida. Logo, a única alternativa possível seria a alternativa B, uma massa corpórea menor que 80% do padrão. Certo, gente? Bom, pessoal, eu gostaria de agradecer aí a presença de vocês. Gostaria de pedir algumas coisinhas. Gostaria que vocês curtissem, compartilhassem e comentassem e trouxessem também aí nos comentários o que mais vocês gostariam de verificar aqui no nosso canal, porque aí sim, né, a gente começa a interagir de uma forma mais interessante. Acessem também os nossos sites www.nutmed.com.br para os nossos cursos, né, aí presenciais e também no www.nutmedonline.com.br para os nossos cursos à distância. Eu vejo vocês ou numa próxima dica clínica, ou numa dica de concurso, ou conversando sobre algo interessante sobre nutrição. Mais uma vez, obrigado e entrem sempre em contato conosco.
Até a próxima!